Beleza. Então, faltam apenas duas funções hiperbólicas, tá? A função, silêncio, por favor. Entre em silêncio. A função cotangente hiperbólica e a função cossecante hiperbólica. Está aparecendo aqui? Tá, então, definição. Vamos às definições. Definição. A função cotangente hiperbólica é a função denotada por cotangente hiperbólica, tá? E definida por cotangente hiperbólica igual a razão entre as funções cosseno hiperbólico e seno hiperbólico. É essa. Portanto, ela é de classe infinito. Já sai que ela é de classe infinito, porque ela é a razão de duas funções de classe infinito. Razão de duas funções diferenciáveis dá uma função diferenciável. Mais do que isso, razão de duas funções de classe sem infinito dá uma função de classe sem infinito. Ok? Ok? Vou aproveitar o ensejo, o enunciado, para dar definição da função. Falta a cossecante hiperbólica, né? A função cossecante hiperbólica é a função denotada por CS, CH e definida por cossecante hiperbólica, por definição, quem é? É o inverso multiplicativo do seno hiperbólico. Ou seja, as duas têm o mesmo domínio, que é quem? Tá? Daí, você tem várias coisas, tá? O domínio da cotangente hiperbólica, quem é? É o mesmo domínio da cossecante hiperbólica, por quê? Porque é o conjunto formado por cada x real. Aqui, nesse caso aqui, é o domínio, é o conjunto formado por cada x que está na intersecção dos domínios, que é R, que o domínio de ambas é R, tal que o seno hiperbólico de x é diferente de zero. Que é o mesmo domínio daqui, porque aqui é o conjunto formado por cada x no domínio do seno hiperbólico, que é R, tal que o seno hiperbólico de x é diferente de zero. Mas o seno hiperbólico, sendo uma função injetiva, só é zero em um ponto. Qual é? Zero. Então isso aqui, quem é? É R asterisco. Tá? Tá bom? Os dois domínios. Lei de formação. Quem é a cotangente hiperbólica em x? Quem é? É o cosseno hiperbólico em x sobre o seno hiperbólico em x. Portanto, é elevado a x mais e elevado a menos x, dividido por e elevado a x, menos e elevado a menos x. E o 2 da divisão? Mas parece 2 dividindo no numerador e no denominador dessa expressão. Podemos dizer assim, e simplifica, né? Cancela. Então, isso aqui, qualquer que seja o x, diferente de zero, qualquer que seja x em R asterisco. E a cossecante hiperbólica em x, quem é?
é 1 sobre o seno hiperbólico em x. Isso aqui fica o quê? 2 sobre elevado a x menos elevado a menos x, qualquer que seja o x pertencente a quê? A R asterisco. Tá bom? Isso vale. Qualquer que seja x pertencente a R asterisco. Então você tem domínio da cotangente hiperbólica, que é o mesmo domínio da cossecante hiperbólica. Tá certo? Tá bom? As duas são diferenciáveis, tá? As duas são diferenciáveis. Vou destacar aqui em azul. Cotangente hiperbólica, as funções, cotangente hiperbólica e cossecante hiperbólica, elas são diferenciáveis. Mais do que isso, elas são de classe C infinito, elas possuem derivada de qualquer ordem, porque são razões de funções que possuem derivada de qualquer ordem. Lá no cálculo 1 eu demonstrei isso, tá? São funções, são de classe C infinito, posso logo escrever assim, elas são de classe C infinito, com... Agora vejamos logo as fórmulas. Quem é a derivada da cotangente hiperbólica em x, ó. A derivada da cotangente hiperbólica em x, quem é? Ó, a derivada da cotangente hiperbólica em x, fórmula, regra do quociente, é a derivada do cosseno hiperbólico em x, isto é, o seno hiperbólico em x, derivada do numerador vezes o denominador, menos, repete o numerador, vezes a derivada do denominador, derivada do seno hiperbólico em x, que é cosseno hiperbólico em x. Dividido por quem? Pelo quadrado do denominador, que é isso. Então, isso dá o quadrado do seno hiperbólico em x menos o quadrado do cosseno hiperbólico em x sobre quem? Sobre o quadrado do seno hiperbólico em x. Mas pela identidade fundamental, digamos assim, da trigonometria hiperbólica, isso quem é o quadrado do seno hiperbólico menos quadrado do cosseno hiperbólico? Menos 1. Porque o quadrado do cosseno hiperbólico menos quadrado do seno hiperbólico é 1. Então isso aqui dá o quê? Dá menos 1 sobre o quadrado do seno hiperbólico. Ou seja, isso é menos o quê? Ó, o quadrado da cossecante hiperbólica. Quadrado da cossecante hiperbólica em x. Ok? Tá? O quadrado da cossecante hiperbólica em x. Derivada da cotangente hiperbólica em x é o quadrado da cossecante hiperbólica em x. Para todo x diferente de zero. Vou frisar isso no final. E vamos para a derivada da cossecante hiperbólica. Derivada da cossecante hiperbólica em x. Quem é? É derivada de 1 sobre o seno hiperbólico em x, derivada em relação a x. Então dá menos a derivada do numerador, derivada do seno hiperbólico, é o cosseno hiperbólico em x, dividido pelo quadrado do denominador, pelo seno hiperbólico ao quadrado em x. Isso dá menos o cosseno hiperbólico em x sobre o seno hiperbólico em x, vezes 1 sobre o seno hiperbólico em x. Isso é, portanto, menos a cossecante hiperbólica em x, né? Vezes a... Desculpe. É a cossecante, né? É a cotangente hiperbólica. Tudo bem.
é menos, mesma coisa, mas vamos seguir a ordem. É menos a cotangente hiperbólica em x vezes a cossecante hiperbólica em x. Isso qualquer que seja o x pertencente a R asterisco, qualquer que seja o x diferente de zero. Tá? Então você tem isso aí. A derivada da cotangente hiperbólica é menos a cossecante hiperbólica ao quadrado, enquanto a derivada da cossecante hiperbólica é 1. Então, daí você tem o seguinte, ó, dessas duas formas, você tem o crescimento dessas funções. Primeiro, a cotangente hiperbólica, ela é, vamos pegar a cotangente hiperbólica. Quem é a derivada da cotangente hiperbólica? É menos o quadrado da cossecante hiperbólica. A cossecante hiperbólica é sempre diferente de zero. Ao quadrado é sempre positivo, com menos que é sempre negativo. Ou seja, essa função aqui, ela é estritamente decrescente em cada intervalo que compõe o seu domínio. Ou seja, ela é estritamente decrescente no intervalo dos positivos e no intervalo dos negativos. Ela é estritamente decrescente aqui. A mesma coisa vale com a cossecante hiperbólica. Porque, veja bem, ó, quem dá o sinal da cotangente hiperbólica é o sinal do seno hiperbólico. Aonde o seno hiperbólico é positivo, a cotangente hiperbólica é positiva, assim como a cossecante hiperbólica. Ei, está aparecendo aqui? Mesma coisa para os negativos. Se o seno, no intervalo dos positivos, seno hiperbólico, positivo. As duas são positivas. No intervalo dos negativos, seno hiperbólico, negativo. As duas são negativas. Então, se você olhar para cá, esse produto aqui ele é sempre positivo. Com menos na frente é sempre negativo. Daí sai que a cossecante hiperbólica, mesma coisa, ela é estritamente decrescente no intervalo dos positivos e no intervalo dos negativos. Tá? Tá bom? Se você olhar para a derivada segunda, então grave isso aí. Se você olhar para a derivada segunda, quem é a derivada segunda da cotangente hiperbólica? É menos 2 vezes o quê? Cossecante hiperbólica em x, vezes a derivada da cossecante hiperbólica em x, que é quem? Que é menos, então vai ficar mais, cossecante hiperbólica, botar o menos, para todo mundo entender, que fica o quê? Menos, cotangente hiperbólica em x, vezes o quê? Cossecante hiperbólica em x. Isso vai dar o quê, hein? Vai dar mais 2 vezes cossecante hiperbólica ao quadrado, vezes quem? Cotangente hiperbólica. Então, aqui, quem comanda o sinal dessa expressão? É o sinal da cotangente hiperbólica. E quem é a derivada segunda da cossecante hiperbólica? Quem é a sua derivada segunda? É a derivada de segunda disso aqui. Então fica menos o quê? Derivada da cotangente hiperbólica. Menos a cossecante hiperbólica ao quadrado em x, vezes o quê? A cossecante hiperbólica em x. Aí menos da fórmula, né? Que fica mais a primeira, tem o menos. Então fica a cotangente hiperbólica
em x, vezes a derivada da cossecante hiperbólica. Quem é a derivada da cossecante hiperbólica? É menos a cotangente hiperbólica em x vezes o quê? A cossecante hiperbólica. Menos com menos, menos com menos, mais. Coloca a cossecante hiperbólica em evidência, então fica a cossecante hiperbólica em x vezes o quê? O quadrado da cossecante hiperbólica mais o quadrado da cotangente hiperbólica. Isso não vai ser menos, não, esse final, porque... Menos com menos. Isso com menos dá... Menos com menos. Certo. Porque tem o... Menos com menos. E o de fora? Ok. O menos de fora. Menos, repete essa vezes a derivada dessa. Esse menos que está fora do... Esse menos é daqui, menos a derivada da primeira. Derivada da primeira. Hã? Derivada segunda. Derivada segunda, então. Menos a segunda. Hã? Não tem um menos. Menos, menos. Aí menos, a derivada disso aqui, quanto é? Quanto é a derivada disso? Aí, vezes a segunda. Aí menos, porque tem um menos daqui. Aí essa, vezes a derivada dessa. Show. Então, esse sinal da... Já no segundo elemento. Esse sinal menos aqui, se não tivesse um menos aqui, ficava o quê? Ficava aqui. Mas tem um menos. Entendeu? Entendeu? Tira o sinal daqui. Beleza. Agora bota o menos. Entendeu? Aí quem comanda o sinal esse parênteses é positivo. Então, entendeu mesmo? Quem comanda o sinal dessa expressão? Cossecante hiperbólica. Ou seja, o sinal dessa expressão é dado pelo sinal do seno hiperbólico. Nos positivos, a derivada segunda é positiva. Nos negativos, a derivada segunda é negativa. A mesma coisa aqui. Ou seja, daí, isso para todo x diferente de zero. Daí, qual é a conclusão? Daí, as duas, vou logo botar as duas, cotangente hiperbólica e cossecante hiperbólicas, elas são estritamente convexas. As duas são o quê? Estritamente convexas. Aonde? No intervalo dos positivos. Tá? As duas são estritamente convexas no intervalo dos positivos. Com cavidade voltada para cima, o gráfico. Tá certo? E são estritamente o quê? Côncavas. No intervalo de quê? No intervalo dos negativos. Porque aonde o seno hiperbólico é positivo, as duas têm derivada segunda positiva. Aonde o seno hiperbólico é negativo, as duas têm derivada segunda negativa. E isso ocorre. Aqui o seno hiperbólico é positivo, aqui o seno hiperbólico é negativo. Entenderam? Então eu estou quase lá para fazer o gráfico. Tá? Agora, veja o seguinte. Tá? Lembre que, então guarda essas informações. Lembre que limite
do cosseno, lembre que limite do cosseno hiperbólico de x, não sei nem se eu preciso disso, com x tendendo a mais infinito, quanto é? Mais infinito. Quem é o limite do cosseno hiperbólico de x com x tendendo a menos infinito? Mais infinito. Lembra do gráfico, cosseno hiperbólico? Tirado daqui. Limite do seno hiperbólico de x com x tendendo a mais infinito. Mais infinito. Limite do seno hiperbólico de x com x tendendo a menos infinito. Menos infinito. Limite do seno hiperbólico de x com x tendendo a zero por valores positivos. O limite dá zero, mas dá zero por valores positivos, porque o seno hiperbólico é positivo para todo x positivo. Limite do seno hiperbólico de x com x tendendo a zero por valores negativos. Dá zero por valores negativos, dá zero por baixo. Tá? Tá aparecendo aqui, cara? Tá? Cuidado aí. E o limite do cosseno hiperbólico